Eu sou Yuri Marcon e nesse vídeo a gente vai falar sobre Modified, Staged e Committed, tá legal? Então, o que é isso daqui, né? Esses são os estágios ali que acontecem enquanto a gente está editando um projeto com versionamento de código do Git, tá? Então, quando a gente altera um arquivo, lembra no último vídeo quando a gente criou aquele arquivo README e ali do lado direito, lá no VS Code, tem aquele iconezinho do Git e fica lá, aparece o arquivo quando a gente edita ele? Porque o Git fica olhando ali, assistindo o seu projeto e ele vê que modificou alguma coisa. Se modificou, ó, tem uma modificação aqui pronta, como que a gente vai declarar, assim, por assim dizer, essas alterações? Então, a gente usa esse comandinho git add espaço ponto, vou falar mais sobre isso, mas nesse primeiro momento fixa só nesse espaço ponto aqui, que o que a gente está fazendo? Eu posso ter vários arquivos modificados, eu estou pegando todos esses arquivos e colocando como se fosse assim, dentro de uma caixinha. Imagina que essa caixinha aberta é staged, tá? Então eu vou colocar tudo lá dentro dessa caixinha e depois eu vou dar um commit. E o commit é como se eu vou digitar um comando git commit -m, meu primeiro commit, por exemplo, e aí ele vai fechar a caixinha e vai colocar uma etiqueta. Imagina que essa etiqueta aqui está escrito nela meu primeiro commit. E aí mais para frente, se eu tiver uma outra edição, sei lá, um exemplo, a criação de um botão na tela, por exemplo, né? Então eu vou fazer esse processo e vou colocar a criação do botão na tela aqui no commit, e é o que vai ficar ali na etiquetinha, tá legal? E é assim que a gente consegue identificar ali no ciclo de vida do projeto os momentos que aconteceram as coisas. Tá? Então, seguindo aqui mais um pouco, imagina que eu tenho um readme.md e um teste.js, tá? Então, se eu colocar um git add ponto, o que ele vai pegar? Ele vai pegar todos esses arquivos, colocar lá dentro da caixinha, que é o staged, tá? E depois vou git commit -m, meu primeiro commit, que é fechar a caixinha e colocar a etiqueta lá escrito no meu primeiro commit, tá joia? E quando formos consultar o gerenciamento ali dos logs, ele vai estar mais ou menos dessa forma. A linha aqui que é da nossa branch e a bolinha é o commit, escrito no meu primeiro commit. Agora, vamos supor que eu alterei somente o título do README, tá? E eu fiz algumas alterações ali no teste.js, mas são alterações que não estão prontas ainda e eu não quero colocar ela dentro do commit. Tá? Porque não faz sentido estar dentro daquele commit. Então eu quero criar um commit somente com as edições que eu fiz no título do README. Então eu vou colocar git add readme.md. Agora não é mais aquele pontinho lá, porque o pontinho adicionaria tudo aqui dentro dessa caixinha. Eu vou colocar só o readme aqui dentro. Então eu vou colocar o readme ali no staged, vou lá git commit -m, alteração do título do readme. Então é como se fechar essa caixinha e colocar essa etiqueta lá, alteração do título do readme. Quando eu for ver o histórico, ele vai estar mais ou menos assim, meu primeiro commit, que foi feito anteriormente, depois a alteração do título do README. Tá legal? E vamos lá, continuei mexendo no meu projeto, e aí as alterações que eu fiz no teste.js, não fazia sentido, vou deletar tudo. Deletei o arquivo, teste.js, e eu quero fazer um commit mostrando que eu deletei aquele arquivo. Então eu posso usar o git add espaço, que ele vai pegar todas as modificações e colocar aqui dentro, ou seja, as modificações aqui no caso não é criação de arquivo, não é edição de arquivo, é a deleção de um arquivo, né? Eu deletei ele. Então ele vai falar lá que tem um arquivo que foi deletado e eu vou fazer um commit falando a remoção do teste.js, que é como se fechasse a caixinha e colocasse a etiqueta lá nela. E quando for acompanhar os logs, vai estar mais ou menos assim. Então vai ter o meu primeiro commit, alteração do título do README e depois vai ter a remoção do teste.js. Tá legal? Mais ou menos isso. Tá? Mas vamos lá, vamos praticar um pouquinho fazendo o código, que a gente vai fazer esse exemplo aqui e ver como é que vai ficar. Então, vou pegar aqui o meu terminal, tá joia? Então, eu estou lá dentro de onde eu tenho meus projetos, agora já vamos criar o projeto que a gente vai seguir ao decorrer do curso. Então, mkdir curso github. Deixa eu usar underline aqui também. Beleza. Então, cd curso github, code espaço ponto, então vou abrir ele com o Visual Studio Code, fechar essas notificações, então temos aqui uma pastinha vazia, vamos lá, vamos criar então o readme.md, beleza? Então eu vou chamar aqui de curso git e github, Ctrl S, deixa eu dar um espacinho aqui, Ctrl S. Vamos ver aqui, ó. Ele está falando para inicializar um repositório. Vamos fazer por linha de comando, porque eu acho que por linha de comando fica mais explícito, tá? Então, git init.
iniciei um repositório, viu? Que foi a mesma coisa se eu tivesse clicado naquele botãozinho. Beleza. Depois, quando você tiver mais prática, tudo bem clicar no botãozinho, mas no linha de comando é muito interessante no começo para poder fixar bem na memória como é que funciona. Tá? Então tá lá ó, o readme.md, aqui eu escrever git status, eu vou ver ali, ó, readme.md. Quando ele tá aqui, ó, né, nessa forma aqui, ó, ou aqui como vermelhinho, é porque ele está como modified. Aqui na realidade ele está como unstaged, tá legal? Então, se eu só pegar e fazer um git add espaço ponto, ele pegou e colocou para staged, tá legal? Então, git commit -m, vou colocar aqui, ó, meu primeiro commit, enter. Beleza, ele criou um commit, se você ver aqui não tem mais nada. Se eu pegar e fazer o seguinte, git log -graph, ó, ele aparece dessa forma aqui. A gente ainda vai falar de um jeito que a gente consegue ver esses logs de uma forma um pouco mais visual, um pouquinho mais clara, mas aqui já dá pra gente ter uma noção. Eu tenho um commit, o commit tem esse hash aqui, que é um ID, tá? Um ID único, todo commit só tem um ID desse daqui. O autor foi o Yuri, aqui tá a data e a hora que ele fez esse commit, e meu primeiro commit, é o nome dele, tá? Então, apertando Q, eu saio dele. E isso daqui é mais ou menos como estava aqui, ó, meu primeiro commit, tá joia? Agora, vamos lá, tipo, eu vou ter um teste JS e vou editar o título do readme.md. Então vamos voltar aqui no VS Code, vir aqui, eu vou criar um teste.js, vou escrever qualquer coisa aqui, Ctrl S, salvei. Agora aqui no readme.md eu vou colocar curso de Git e GitHub, tá joia? Salvei. Se eu vier aqui, ó, viu que ficou como M? Ele está modified, tá? Esse U aqui é daquele unstaged, tá? É quando a gente cria um arquivo ele fica dessa forma. Mas se a gente vier aqui no terminal e colocar git status, ó, ele vai falar que a gente tem um arquivo MD que foi modificado e é um tracked, tá? Desculpa, é um tracked, é esse teste JS. Mas eu quero fazer o commit só disso daqui, ó, que eu fiz aqui no readme.md. O teste JS eu tinha feito qualquer coisa lá, não está pronto ainda. Então eu vou pegar e vou colocar git add espaço readme, beleza, readme.md, tá? Eu comecei a escrever e dei tab, por isso que ele completou sozinho. Então beleza. Agora se eu colocar git status, ó lá. Então, aqui, ó, ele tá verdinho. Se ele tá verdinho é porque tá lá no staged, tá legal? Alterações preparadas. Então, tá pronta pro commit. Então, git commit -m, alteração do... Como que eu coloquei aqui? Alteração do título do readme. Então, vamos fazer igualzinho que fiz ali, ó. Alteração do título do readme. Beleza? Não, viu que ele sumiu dali? Se eu colocar agora novamente git log -graph, tá? Então, olha lá, eu tenho a linhazinha aqui e as bolinhas. Uma delas é meu primeiro commit, a outra alteração do título do readme. Igualzinho a gente tem aqui, ó, meu primeiro commit e alteração do título do readme. E aí eu vou deletar o teste. Então vamos voltar lá fazer isso aqui rapidinho. Q aqui para ele sair. Então eu vou pegar aqui, ó, vou excluir esse arquivo. Aqui ele não vai aparecer nada porque a gente não tinha comitado aquele teste. Para o teste TXT ele aparecer ali no nosso histórico de commit, a gente precisaria ter declarado ele em algum momento. Então eu vou colocar aqui, ó, criar um arquivo chamado teste.js. Vou escrever qualquer coisa aqui, tá? Só bater a mão no teclado, Ctrl S. Eu vou colocar um git add espaço ponto, git commit -m, criação do teste.js. Aí depois
Ele criou esse arquivo no versionamento do nosso código, mas eu criei errado, tenho que deletar ele. Então eu posso excluir, mover para o lixo, e depois eu vou dar um git status, e que ele está falando que teve um arquivo que foi deletado. Então, git add espaço ponto, seja, vamos voltar aqui, ó. O que eu estou fazendo? Estou indo e declarando aqui no staged que teve um arquivo deletado. Ele está lá agora, então git commit -m deleção de arquivo teste.js. Beleza? Pronto, fiz o commit. Agora, se eu der um git log espaço --online online, beleza. O que ele vai aparecer aqui, ó? Que agora eu estou nesse commit aqui, ó, deleção de arquivo teste.js, mas eu tive o meu primeiro commit, alteração do título do readme, agora um pouquinho diferente lá do slide, eu fiz um commit falando que teve a criação de um arquivo de teste e depois a deleção do arquivo de teste, tá joia? E se eu quiser voltar a versão para algum desses momentos, vamos supor, eu deletei esse arquivo, mas não era para ter deletado. Posso vir aqui, copiar esse hash, ó, copiar. Deixa eu dar um Q para ele sair daqui. Então, git checkout. Vou colar aquele carinha ali, ó. Olha só quem voltou a aparecer aqui. O teste.js. Então, eu consigo ter acesso a ele e acesso a como ele era. Tá joia? Mas aqui não vamos se aprofundar muito nesse momento ainda. Mais pra frente no curso a gente fala sobre voltar alguns commits atrás, desfazer um commit, desfazer um merge. Não é o objetivo nesse vídeo aqui. Nos próximos vídeos a gente fala mais sobre isso. Tá? Mas então, para eu voltar para onde eu estava, então git checkout main. Beleza, então com git checkout main eu voltei aqui para o estado atual da nossa branch, tá joia? No próximo vídeo a gente pode falar um pouquinho mais sobre git ignore, tá? Porque não são todos os arquivos do nosso diretório git que vai ir lá para o GitHub. Por exemplo, se eu tiver algum arquivo ali de senha, de configurações, algum arquivo que seja um pouco mais restrito, não posso deixar ele no GitHub disponível para todo mundo. Então no próximo vídeo a gente fala sobre o git ignore. Beleza? Tchau, tchau.